Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, acredito eu, terminamos de maneira exaustiva falar do patriarca Abraão. Existem ainda 2 patriarcas no livro do Gênesis. 2 patriarcas mencionados com o próprio nome, o patriarca Isaac e o patriarca Jacó, com os seus 12 filhos, que são os ancestrais, os epônimos das 12 tribos. Vamos começar então? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha dominicalmente aqui através do nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Por onde o senhor quer começar? Eu quero começar do começo. Agora, você me diga qual é o começo. Fizemos, como o senhor acabou de falar, um longo caminho, né, sobre o primeiro personagem patriarca de Israel, Abraão, e logo em seguida o senhor nos citou os outros 2. Para início de conversa, padre, estes patriarcas são frutos de tradições orais, que foram comentadas possivelmente boca a boca, em conversas familiares, e que num dado momento da história, e também já vimos isso, elas foram transliteradas e colocadas por escrito. Mas elas se casam... Mais, nós temos que tratar de cada patriarca em particular. Eu ia entrar, porque a percepção que o leitor tem quando visita a Bíblia é que uma saga ou um conto patriarcal se liga perfeitamente no outro. Como se toda a história agora do segundo patriarca, Isaac, estivesse o tempo inteiro colada na história ou na saga de Abraão. Com outras palavras, Isaac, filho de Abraão, e Jacó, neto de Abraão e filho de Isaac. Como está na Escritura atualmente. Sim. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção dos telespectadores. A história sagrada não traz, principalmente, antes de mais nada, sobretudo, a historicidade. É uma história sagrada. Os antigos não tinham nem a percepção que nós temos de história hoje, o que ocorreu realmente, não tinham esta percepção, esse alcance de vista, e também não tinham métodos ou instrumentos que temos hoje para buscar, escavar, por assim dizer, o passado. Portanto, nós temos que dizer que a Bíblia, como está e como mostra o livro do Gênesis, é fruto de diversas tradições, já foram repetidas aqui, intrinsecamente separadas, isto é, primitivamente soltas, e depois, na redação final, colocadas em conjunto para dar uma história sagrada que faça sentido. O importante era a história sagrada com um sentido transcendental, Deus acima de tudo. Eu gostaria de fazer um adendo, embora isto aqui esteja um pouquinho fora da temática de hoje. Os patriarcas tiveram contatos imediatos com Deus. Deus falava a Abraão diversas vezes. Deus conversava com Abraão. Deus conversava com Jacó. Mais tarde, Deus conversará com Moisés. Bem, isto aqui também é uma técnica literária para que
aqueles que têm fé e aceitam a Bíblia como palavra de Deus, saibam que esta montagem toda estava a serviço da fé. Era uma maneira para eles a melhor de transmitir as próprias crenças, a própria fé. E, neste sentido, tem valor ainda hoje para nós, para qualquer um de nós, para mim também, quando leio com atenção e, sobretudo, busco ali alimento no livro do Gênesis, alimento espiritual. Padre, o telespectador, e falo isso porque sei que não só ele que nos acompanha, mas inclusive eu, aprendemos aqui recentemente que com Abraão o judeu podia se tornar um judeu melhor, porque Abraão reunia nele próprio características essenciais para que o ser humano fosse na época um bom judeu. E com Isaac, quem foi Isaac? Por que com Abraão as tradições teceram 12 capítulos e com Isaac somente um capítulo? Só. Ele pode nos ensinar alguma coisa? A única coisa que sabemos de Isaac é que as tradições a seu respeito foram criadas no sudoeste da Palestina, ao redor de Beersheba. Lá foram criadas e começaram a existir, a serem transmitidas oralmente as tradições a respeito do patriarca Isaac. Há alguma característica no patriarca Isaac, de acordo com este capítulo, que o leitor pode tomar como exemplo? Porque em Abraão nós temos vários predicamentos positivos que a gente pode tomar como exemplo. E em Isaac, teria alguma característica? A meu ver, fora a tradição, fora a narração como está, não há nada de absolutamente importante na vida do patriarca. Porém, ele é citado aqui, sabe por quê? E isto é a importância dele. Esta é a importância. Porque ele nasceu na Palestina, viveu na Palestina e morreu na Palestina. Portanto, era o protótipo do judeu que nasce, vive, cresce, envelhece e morre lá. Ele não saiu da sua terra. As tradições a respeito de Isaac não o mostram andando ou viajando para o exterior, para o estrangeiro. Abraão, sim, veio do estrangeiro, foi ao Egito. Isaac nunca saiu da terra prometida. Esta é uma característica que o torna muito próximo dos judeus, sobretudo dos judeus que hoje habitam a Palestina. Há judeus fora, claro, até aqui no Brasil. Nós temos uns 100 mil judeus, mais ou menos, aqui no Brasil. Mas Isaac sempre esteve lá. E, de acordo com a tradição, os personagens patriarcas se casaram perfeitamente, porque Abraão se tornou pai de Isaac, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó entrou na fileira. Ao lado dos patriarcas, você deve colocar também as matriarcas, as esposas. No caso de Abraão... No caso de Abraão, Sara. E Agar, mas Agar era escrava, mãe de Ismael. E no caso de Isaac, Rebeca, exatamente. E Jacó, que vamos entrar, creio que no próximo bloco. Jacó teve diversas. Teve diversas e a história dele é um pouco mais efervescente, né, padre? Exatamente. O ciclo, a tradição de Isaac nasceu no mesmo local que a de Abraão, não? No mesmo local, não. Abraão no sudeste, Isaac no sudoeste.
Ambas ali próximo de Judá, claro, da claro, Judéia. claro. E depois, na redação, as tradições foram colocadas conjuntamente e Isaac foi feito filho de Abraão. Muito bem. Temos ainda, acho que 1 minuto, não é? Um minuto. Quer fazer alguma pergunta? Entramos para Não, Jacó. a gente pode. Jacó. O que nós podemos aprender de Jacó? Jacó tem um ciclo maior. O final do capítulo 26 até o capítulo 35 da Sagrada Escritura. Mas não é um personagem, digamos, tão simpático, religiosamente falando, quanto Abraão. Vamos fazer um intervalo e voltamos.